Mais uma segunda-feira e mais um depoimento para vocês. Hoje o depoimento vai ser numa versão diferente, vai ser na versão áudio, e o nosso colega Fábio Rua vai contar a experiência que ele teve, que ele tem com as relações internacionais, desde sua graduação até a sua experiência profissional mesmo no mercado de trabalho. Então vamos aí aprender mais com esse depoimento. Meu nome é Fábio Rua, eu me formei em Relações Internacionais em 2002 na FAAP, na Fundação Armando Álvares Penteado de São Paulo, e eu já desde o primeiro semestre, final do primeiro semestre, início do segundo, eu estagiava. O meu primeiro estágio foi na Câmara Americana de Comércio, onde num primeiro momento eu atuava na área comercial e logo depois de 6 meses eu passei a atuar diretamente com relações internacionais, acompanhando negociações internacionais às quais o Brasil estava envolvido na época, como a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, as negociações que estavam se iniciando naquela época do Mercosul, União Europeia e OMC. O tempo foi passando, eu acabei me encantando pela temática, tive uma oportunidade e fui convidado a estruturar a área de relações internacionais da Câmara Americana de Comércio, aí já obviamente contratado, e essa área tinha basicamente 4 pilares. O pilar de comércio exterior, fortalecimento das relações políticas bilaterais, Brasil e Estados Unidos, negociações internacionais e inteligência de mercado. Então foi uma experiência riquíssima, que obviamente potencializou a minha carreira e fez com que eu tivesse exposição a uma série de setores executivos e empresários que me ajudaram a formar o meu caráter profissional, digamos assim. O curso da FAAP era um curso mais voltado para a gestão de negócios internacionais. Era um curso bastante pragmático, com uma boa dose de teoria, obviamente, como é o caso de todos os cursos de relações internacionais, mas um curso que procurava fazer a ponte entre o mercado e a academia, o que obviamente facilitou bastante a minha inserção e interação com os diferentes setores para eu poder começar a dirigir a minha carreira. Em paralelo à graduação e ao estágio, eu fiz sim uma série de cursos. Fiz um curso de relações governamentais, que é a área que eu atuo hoje. Eu fiz um curso de política, um curso bastante interessante na USP, voltado à gestão pública. Estudei espanhol, continuei estudando inglês. Eu, antes da faculdade, fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, no qual eu fiquei 1 ano morando nos Estados Unidos, mas segui estudando o idioma, espanhol também, francês um pouco. Então, logo eu me formei, eu já estava empregado, bem empregado, estava bastante feliz, mas obviamente com um dilema muito grande, porque eu era muito jovem e a minha função era uma função de certa responsabilidade, então aquela relação com os executivos mais experientes era uma relação, num primeiro momento, difícil, porque eles olhavam para mim como uma pessoa sem experiência e muito jovem, mas depois, considerando aí o esforço e todo o estudo que eu tive, eu passei a ser respeitado e valorizado na função. Mas o meu caso não é um caso que pode ser encarado como a prática de mercado. A grande maioria das pessoas que se forma acaba não tendo a oportunidade de estagiar, ou depois que se forma tem dificuldade de ser contratado. Então, uma primeira dica que eu dou aí a vocês é de que é fundamental, principalmente no Brasil, que é um país que valoriza a experiência profissional desde o início, que vocês procurem fazer estágio, que vocês, independentemente dele ser ou não diretamente ligado à área de relações internacionais, o estágio é importante para dar esse V0 que a gente precisa para poder ser impulsionado nos próximos degraus aí da hierarquia profissional. Logo depois de formado, eu engatei numa pós-graduação na Unicamp de diplomacia econômica.
Foi um curso excelente, que no final das contas acabou me habilitando mais a tratar da temática das negociações internacionais. Então nós tínhamos uma série de aulas voltadas a temas que são diretamente parte integrante, né, das negociações, como acesso ao mercado, serviços, investimentos, compras governamentais, entre outros. E me deu também a oportunidade de fazer um estágio na Suíça, na sede da UNCTAD, em Genebra, onde passamos lá 45 dias aprendendo com quem faz. Foi muito mais, né, uma vivência do que um trabalho efetivo, mas me deu uma impressão absolutamente diferente, uma visão diferente, né, da função dessas pessoas que trabalham em organismos internacionais. Depois da pós-graduação, eu acabei mudando de emprego, eu saí da AmCham, eu fui para a Vale, eu fui contratado para estruturar a área de relações internacionais da Vale, que era uma empresa à época em processo de internacionalização, uma ex-estatal, né, em processo de internacionalização, que já operava em 36 países e não tinha uma área estruturada de relações internacionais. Então eu fui contratado para ajudar a estruturar essa área. Eu tinha lá uma gerência que cobria as Américas e a Ásia, então a minha função era, além de criar disciplinas para que as pessoas pudessem interagir com governos, né, analisar temas críticos que pudessem impactar investimentos e eventuais novas incursões da Vale pelo mundo. Foi uma experiência também riquíssima. Nessa posição eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro, onde fiquei por mais de 4 anos. Logo depois eu fui contratado pela Embraer, já numa posição de direção, onde eu era responsável pela área de políticas de comércio internacional, também voltado para esse tema de negociações, né, mais focado no setor de aviação. De lá eu fui para a GE, fui contratado para ser o diretor de relações governamentais para a América Latina, então eu tinha esse portfólio regional, focado na área de energia, também para estruturar essa área. Foi uma área criada, né, com a minha chegada e que apoiava o desenvolvimento de negócios da GE na região e ao mesmo tempo zelava pela imagem e reputação da empresa, posicionava a empresa junto ao governo brasileiro principalmente, porque era onde basicamente de onde vem 60 e poucos % do faturamento da empresa. Depois de 3 anos na GE, eu fui contratado pela IBM, onde estou hoje, para dirigir a área de relações governamentais para o Brasil e depois de um tempo para a América Latina. Então a minha função aqui hoje, ela tem relação direta com o negócio da IBM e com a habilidade da IBM em se posicionar no mercado brasileiro e agora da região toda. É uma função absolutamente encantadora, porque hoje eu trabalho com tecnologia e tecnologia, na maioria das vezes, me permite desenvolver agendas positivas com o governo, incentivando governos a serem mais eficientes, a investirem mais em tecnologia para a melhoria da gestão pública e, obviamente, isso traz um retorno pessoal muito bom, porque eu de fato contribuo, né, com as minhas ações para que tenhamos cidades, estados e governo federal mais inteligente, mais eficiente e utilizando os recursos tecnológicos para aprimorar a gestão pública. Tem uma pergunta, como é que as relações internacionais me ajudaram, né, após a graduação. O curso, pelo fato dele ser multidisciplinar e mais teórico, ele me deu uma carga intelectual muito importante, que me permitiu, ao fim e ao cabo, estruturar um processo de tomada de decisões mais concreto, mais sólido. Eu hoje avalio muitas variáveis antes de tomar uma decisão, porque eu tenho conhecimento dessas variáveis, né? E relações internacionais me deu isso. Você poder tomar uma decisão, né, com base em experiências diversas, de setores diversos, com teorias por trás dela, né, diversas,
e essa habilidade negocial que eu aprendi também na Faculdade de Relações Internacionais foi muito importante para que eu pudesse desenvolver minha atividade. O acesso que eu tive ao setor privado, ao setor público, com os estágios que eu fiz, que foram propiciados, obviamente, pela faculdade também, né, pelo fato de eu estar na faculdade, me ajudaram demais. Obviamente, os relacionamentos que foram construídos, a minha militância estudantil, eu me engajei desde o início na Federação Nacional dos Estudantes de Relações Internacionais, nos conselhos locais de relações internacionais, fui um dos fundadores, né, da federação, fui o fundador desse Conselho Nacional, o Conselho Regional de Relações Internacionais, algo do gênero, CONERE, sou muito grato, não teria feito outra coisa, sou um grande entusiasta das relações internacionais, sempre que posso contribuo com palestras, com artigos, com conversas, com pessoas interessadas em ingressar nessa área ou egressos dessa área que, de certa forma, precisam aí de algum depoimento, de alguma palavra de apoio. Eu de fato apoio, acredito que a área de relações internacionais no mundo ela só cresce. O Brasil e o mundo precisam de profissionais capazes de avaliar os contextos, né, dos mais diversos para poder buscar uma relação mais próxima entre parceiros, buscar uma forma de se chegar a um consenso, desenvolver atividades de cooperação nacional ou internacional, acompanhar mudanças regulatórias, influenciar positivamente questões voltadas aí a regulamentações de setores, engajar a sociedade civil em temas que são discutidos nos governos e que impactam, né, o seu dia a dia. Então, eu diria que a Faculdade de Relações Internacionais me capacitou e me deu todas as condições para que eu pudesse ocupar as funções que eu ocupei ao longo da minha carreira. Defeitos, né? Aqui vocês pedem que eu elenque também alguns defeitos do curso. Eu diria que é um curso que ele poderia ter um componente mais pragmático, que ele poderia se utilizar de experiências mais contemporâneas para traçar seus paralelos aí com os temas que estão sendo negociados e tratados mundo afora. É um curso que poderia sim ter um componente mais tangível de ferramentas como marketing, como administração, como direito. A carga dessas matérias deveria ser um pouco maior e o viés desse conhecimento deveria ser um viés mais voltado a avaliar os cenários atuais e não tanto, né, o passado. Claro que é importante a gente conhecer o passado, mas a gente podia dosar um pouco mais nas grades curriculares essa dispersão entre, né, o atual e o histórico. E aí, dicas, né, para os estudantes de Relações Internacionais são várias. Nunca deixem de estudar, se aperfeiçoem em idiomas o máximo que vocês puderem. Indubitavelmente, o inglês é o idioma o qual vocês devem ter uma fluência imediata. Não adianta vocês estudarem finlandês, francês, japonês, chinês, se vocês não souberem falar inglês. A língua comercial, a língua de negócios do mundo, fundamental que vocês busquem oportunidades de estagiar ao longo da faculdade. Diferente dos Estados Unidos e da Europa, onde o estágio não é valorizado, as pessoas, quando saem da faculdade, o diferencial delas foi ter passado 4 ou 5 anos estudando muito. Aqui no Brasil, a gente precisa ser um pouco mais flexível em relação a isso, porque as empresas querem sim pessoas com experiência. Por mais absurdo que isso possa parecer, uma pessoa que passou 4 anos estudando muito e tendo obtido uma formação absolutamente sólida, se ela estiver concorrendo com uma pessoa que nos 4 anos estudou bastante, mas também fez estágios, grandes chances dessa pessoa que fez estágio levar a vaga. Então, pensem nisso. Aproveitar esse período também de faculdade para participar de congressos, feiras, missões. Existem uma série de entidades, federações, câmaras de comércio e até entidades
ou grupos, né, estudantis que organizam missões a vários países do mundo, ou organizam eventos gratuitos para que vocês possam obter mais conhecimento, conhecer mais pessoas, né, e começar a formar a sua rede de contatos. E por fim, eu acredito que a internet, a economia digital, ela é muito propícia para que os alunos e egressos, né, do curso de Relações Internacionais ou qualquer curso, né, eles possam mostrar que vieram. E dessa forma eu recomendo e acho fundamental que vocês expressem suas posições, que vocês escrevam, criem blogs, páginas no Facebook, fanpages no Facebook, conta em Twitter, não para falar mal de governo, não para adotar discursos ideológicos ou com vieses específicos, mas para de fato ajudar o leitor e a rede de contatos que vocês vão se formar, que vocês vão formar com o tempo, ajudá-los a refletir com vocês os principais temas globais e implicações desses temas para a sociedade, para as economias como um todo. Eu sou super favorável a que nós, né, expressemos os nossos pontos de vista, que nós não deixemos que esses trabalhos acadêmicos que demoram horas, que fazem com que nós varemos a noite, fiquem perdidos nas pastas dos nossos computadores ou nas nuvens, né, onde a gente costuma guardar os nossos arquivos. A gente, ao longo desses 4 anos, aprende muita coisa e coloca muita coisa no papel, mas no papel não coloca mais, mas na tela, né? E essas coisas acabam se perdendo. Não deixem que o trabalho que vocês estão tendo se perca. Compartilhem, busquem formas de, se não transcrever o conteúdo ou replicar o conteúdo, mas de provocar o debate em torno desses temas.